Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. De acordo com a Resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Ailton que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Ficam os senhores vereadores convocados para 2 sessões extraordinárias, ambas a se realizarem amanhã, dia 3 de março de 2015, às 20 horas, nesta Casa de Leis. Na ocasião, serão discutidos e votados os projetos de lei do Executivo 12 e 14 de 2015, dos quais receberão cópias neste instante. Passamos agora ao expediente. Expediente do dia, temos em mãos as atas das sessões realizadas em 18 de fevereiro do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias às mesas dos vereadores. Coloco as atas do dia 18 de 2 de 2015 em discussão. Coloco as atas em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As atas foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Excelentíssima senhora presidente, caros companheiros, aos funcionários, o pessoal que nos assiste aqui e os internautas, boa noite. O vereador Ernei Antônio de Paula, infracionado no uso de suas atribuições legais, submete à pressão da Casa de Lei a seguinte proposição. Moção de aplausos número 02/2015. Moção de cumprimento e aplausos referente às datas comemorativas do mês de março, cujo dia tem seu significado de muita importância. Senhora presidente, senhores vereadores, cumpre-nos, pois, como representante do povo viradourense, externar nossas congratulações e aplausos com as datas que seguem desde o dia de oração, o Dia Internacional da Mulher, finalizando com o Dia Mundial da Juventude, datas que merecem ser lembradas pela importância de seu significado. Ante o exposto e atendidas as formalidades de praxe, requeiro que fique constando na ata da sessão ordinária a moção de cumprimentos e aplausos extensiva a todas as datas abaixo relacionadas. Março, 2, Dia da Oração. 8, Dia Internacional da Mulher. 10, Dia do Sogro. 12, Dia do Bibliotecário. 14, Dia do Vendedor de Livros. 14, Dia Nacional da Poesia. 15, Dia da Escola. 19, Dia do Carpinteiro. 19, Dia do Marceneiro. 21, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. 21, Dia Internacional do Síndrome de Down. 22, Dia Mundial da Água. 23, Dia Mundial da Meteorologia. 27, Dia do Circo. 28, Dia do Diagramador. 30, Dia Mundial da Juventude. É a moção, sala de sessões 2/3/2015. Ernei Antônio de Paula, vereador, PT. Coloco a moção em discussão. Coloco a moção em votação. Os favoráveis permanecem. Desculpa. Ficou faltando? Ficou. Então, faz a correção, né? Inclusão. Faz a inclusão e... Coloco a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A moção foi aprovada por unanimidade dos presentes. Agora temos 3 indicações de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Solicito ao segundo secretário, vereador Edson, que proceda à leitura. Indicação. Disponibilização de cópias eletrônicas de projetos. O vereador que a subscreve nos termos do artigo 225 e 226 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica a excelentíssima senhora Fabiana Siviero, presidente da Câmara Municipal, que disponibilize aos vereadores cópias eletrônicas em forma de texto dos projetos a serem apreciados nesta Casa de Leis.
Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, a Secretaria da Casa, bem como as comissões que dão seus pareceres escritos e até mesmo vereadores que disponham a propor emendas aos projetos, precisam muitas vezes digitar em trechos longos das referidas proposições, que poderiam ser finalmente copiadas de seus originais e devidamente coladas nos documentos necessários, evitando assim a perda de tempo e o risco de erro de transcrições. Câmara Municipal de Viradouro, 2 de março de 2015. Vereador Manuel Aparecido Brandão. Justificativa da indicação, não tem necessidade. Quer que lê? Tá bom. Indicação. Vans adaptada para idosos e ou cadeirantes. O vereador que a subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal indica o excelentíssimo senhor Maicon Lopes, prefeito municipal, a aquisição por parte da municipalidade de vans adaptadas para o embarque e desembarque de idosos e ou cadeirantes. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. Volta do ônibus circular gratuito. O vereador que a subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal indica o excelentíssimo senhor Marco Lopes, prefeito municipal, providências para a volta do ônibus circular em nossa cidade. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Iniciamos agora a palavra livre. A palavra está livre. Palavra, vereador Manuel. Excelentíssima Senhora Presidente, demais colegas vereadores, obrigado, Lucas. Continua o cabo com problema aqui. Agora pedi à nova presidente um cabo novo, porque nós pedimos ao ex-presidente, não foi providenciado. Então, nós estamos pedindo aqui. E o Wi-Fi também foi alvo de elogios agora há pouco, e daqui, na sequência, né, nós vimos, Daniela, percebemos que, infelizmente, não está funcionando, mas vai voltar. Com certeza vai voltar. Senhora Presidente, demais membros da mesa, caros colegas, a todos muito boa noite. Aproveito para cumprimentar os funcionários da casa, aqueles que nos assistem também pela internet e as pessoas que gentilmente saíram de suas residências e hoje nos acompanham aqui na Câmara Municipal, aí em número de 4 pessoas, né? Leandro, como sempre, registrar a presença nominalmente, porque hoje dá para fazer isso. O Leandro Della Marta, nosso amigo Nil, Salatiel, Theo, meu primo, e a Daniela, que já estava aqui deixando saudade a todos, com a ausência em algumas sessões. É lamentável que estejam apenas em 4, mas onde 3 ou mais estiverem com uma certa intenção, Deus estará no meio deles. Lamento, sim, o pequeno número, e mais uma vez peço a todos os colegas o esforço máximo da presidência de todos, para que a gente faça que compareça um número maior de pessoas a esta casa. Não é possível que só tenhamos pessoas aqui em determinados dias, quando aparecem cervejas e cervejas, e a grande maioria daqueles que aqui comparecem não tem nem ao menos condições de julgar, de ter um juízo apropriado do que aqui se propõe, porque vem, de certa forma, com seus neurônios atacados pelo álcool. Infelizmente, eu tenho visto isso algumas vezes que aqui acontece de vir, são pessoas que, infelizmente, se deixam levar por isso. É necessário que elas venham, mas venham sãs, com consciência sã, também para poder julgar o que aqui acontece. Senhora Presidente,
Eu dispensei agora há pouco a leitura da justificativa das minhas indicações, porque elas se auto-justificam. A questão da cópia eletrônica, estou pedindo a Vossa Excelência que faça chegar às nossas mãos, juntamente com as cópias dos projetos, a cópia eletrônica. Porque muitas vezes você tem que digitar trechos longos para colocar nos pareceres, para colocar nas emendas, e isso favoreceria muito o nosso trabalho. Pode disponibilizar, inclusive via internet, não é nem necessário disponibilizar em pendrive, em outra mídia, pode ser, inclusive, via da internet mesmo, tá? A gente fica grato. As vans adaptadas para idosos e cadeirantes é um pedido que se faz mediante aquilo que a gente percebe na sociedade. Esses dias, de uma maneira muito bem-humorada, um cidadão já bem de idade avançada falava, olha, é muito chato, a gente está sendo apalpado por outras pessoas para poder subir numa van. Então, seria interessante que nós tivéssemos, se é que já tem alguma, que tivesse mais, e disponibilizasse para essas pessoas quando precisam. Então, eu, inclusive, na minha indicação, eu deixo dois exemplos, tem duas fotos ilustrativas destes modelos de veículos que podem servir a estas pessoas. E a volta do ônibus circular gratuito, mais do que necessário. Muitas pessoas que moram distante do centro e precisam se locomover até o centro e do centro voltar às suas residências, têm reclamado da falta desse ônibus. O ônibus que fazia esse trajeto, que levava essas pessoas, que muitas vezes não dispõem de veículos automotores, às vezes não dispõem também de bicicletas, e muitos outros não dispõem também de condições de se locomover a pé em grandes distâncias, dadas as condições de saúde ou de avançada idade. Então, em respeito a esses e honrando o lema desta administração, dignidade para todos, vamos também dar dignidade a estas pessoas que precisam, que estão lá na periferia e que precisam desse ônibus aqui para poderem se locomover. Então, fica aí essas 3 indicações e essa solicitação aos colegas de apoio a elas para que a gente consiga. Aproveita que a presença do Nil não é cobrança de jeito nenhum, é um pedido de ajuda, de socorro, para que a gente transforme aquela rua do Marquinho do Açougue, não lembro agora, Manuel Walter Porto, se não me engano, de mão única. Continua ali, mão dupla, para um carro dos dois lados, tem aquela venda ali no final do dia de espetinhos, é um movimento muito grande, e as escolas ali próximas acabam de movimentar aquela área. Então, pedindo aqui uma ajuda do amigo, que eu sei que terá interesse também em ajudar. Em conversas anteriores, nós já chegamos a isso. Muito obrigado, senhora presidente, obrigado aos colegas pela atenção. Palavra, vereador Lindóia. Cumprimento a presidenta, os demais colegas, funcionários da casa e os, como citados, 4 que nos honram com a presença aqui, e os internautas. Eu vim só à tribuna para dizer, Manuel, que uma indicação dessas, já existe uma lei. A lei foi de autoria, se não me falha a memória, do vereador, ex-presidente da casa, Eli de Paula, que, com relação aos veículos adaptados, já prontos, inclusive foi dado até um prazo na época, para que fosse feitas as adequações dos veículos do município e também nos veículos particulares, como inclusive está sendo cobrado até em São Paulo já, as novas frotas, que eles já venham adaptados. Então, a gente pegar aí e ver quando foi aprovada essa lei e tudo para o pessoal cobrar. Colocar em prática, pedir um prazo, porque também não é fácil adaptar todos os veículos de uma só vez. Mas então, já acredito que tenha já essa lei já aprovada na casa. Obrigado. A palavra está livre. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não? Informei com o Lucas agora, quanto ao Wi-Fi, parece que queimou esses dias com a chuva, mas na próxima, se Deus quiser, vamos estar providenciando. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. E a cópia eletrônica, Manuel, vamos providenciar sim, viu? Vou pedir para o Luciano
Vamos providenciar assim. Mas essas que foi que gerou discussões passadas aí, não foi? Em estar recebendo eletrônica, a convocação. Tá certo. Pessoal, eu vou suspender a sessão por 5 minutos. Vou convidar o Nil, que é o responsável pelo departamento de trânsito. Na última sessão, o vereador Edson colocou que havia, parece que funcionários, falando a respeito das placas que estão paradas, que ele esclarecesse para a gente melhor. E eu aproveito aqui também para uma curiosidade que eu tenho. Não sei aí ele que vai falar que é o técnico. Aquela avenida do João Gibran, você já pode estar esclarecendo para a gente todos esses pontos do trânsito. Aquela avenida João Gibran é uma dúvida minha que eu tenho. Não sei se aquele estacionamento lá, eu acho que é meio perigoso, assim, que é do lado da calçada, né? Aí você pode estar passando para a gente. Está suspenso por 5 minutos. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite. É importante eu poder estar aqui para esclarecer essas situações dessas placas. Essas placas foi uma iniciativa muito bacana no sentido de estar dando nome às ruas da cidade. Tá dando nome não, no fato, especificando os nomes das ruas. Tá? Essas placas elas foram adquiridas através de patrocínio. Tá? A gente tem, e isso já faz algum tempo, acho que 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. E até hoje ainda existem algumas dúvidas, inclusive dos patrocinadores, com referência a essas placas. Tá? Na última sessão, acho que foi levantada a questão de que ainda existem algumas placas na divisão de trânsito. Tá? Realmente existem. Por que essas placas não foram colocadas? Porque simplesmente essas ruas ainda não existem. Tá? Puxa, como que é isso? Isso, não existem ainda. Como que é isso? Na época, já se preocupando com as ruas que viriam, né, foram confeccionadas as placas também nos novos loteamentos que já estavam sendo aprovados. Né? Inclusive lá no Nova Viradouro, que é as placas que nós temos lá no momento. Recentemente colocamos no loteamento City Viradouro, tá? Colocamos as placas que já estavam prontas, mesmo antes da conclusão do loteamento. Então, essas placas ainda tem algumas lá, tá? E vão sendo colocadas conforme as ruas vão aí liberando para o tráfego. Tá? Em questão da avenida, na situação de trânsito, a gente costuma falar que tem um Código de Trânsito Brasileiro que regulamenta as situações, e existe uma situação que a gente tem que sempre levar em consideração, que é a questão cultural do local. Né? Vocês podem ver que, normalmente, naturalmente, o estacionamento do lado direito seria o mais adequado. Para quê? Para que o pedestre pudesse descer na calçada. Tá? Na nossa avenida central, na Rui Barbosa, não é assim que ocorre. É ao contrário. Tá? Mas como isso? Por que isso? Devido à questão cultural, à questão da nossa gente. Tá? Desde quanto tempo é assim? Aquela rua ela foi alterada e nós tivemos pontos positivos e negativos. Tá? O ponto negativo é que realmente a gente passou a ter um potencial de sinistro muito maior, um potencial de acidente muito maior, porque realmente quem cruza a avenida fica um pouco sem visão devido aos carros estacionados perto da esquina. Tá? Agora, a avenida ficou sim, ficou mais bonita, ficou mais vistosa e ficou mais segura para o passageiro. Tá? Então tem esses dois lados. Eu gostaria de falar para vocês que a divisão de trânsito, nós aceitamos sim, porque trânsito, a gente faz trânsito realmente é importante que exista a opinião e a participação de todos, para que a gente tenha um resultado bacana. Nós tivemos aqui a citação do Manuel
com referência à rua Manuel Walter Porto, né? E realmente ele tem razão, tá? Aquela rua está com um potencial de risco muito grande, inclusive acontecendo acidentes, né? E vai ter que ser alterada sim, e vai ser alterada, viu, Manuel? Vai passar a ser mão única. Não só essa, mas tem outras ruas que também estão em estudo, que também deverão passar a ser mão única, tá? Porque tem risco aí, potencial de risco, potencial de acidente. Eu creio que a gente tem, nossa situação realmente gira em torno de material, tá? Para a gente estar trabalhando. Vocês já devem ter percebido que a gente iniciou a sinalização, né, horizontal, e a semana que vem, eu creio que já, ou daqui uns 15 dias no máximo, a gente deve começar também a sinalização vertical. E nessa sinalização vertical estará na nossa programação a alteração da rua Manuel Walter Porto. Maravilha. Vai ser feito agora, Manuel. Tá? Tem lá a sua indicação, foi protocolada lá para mim, está lá guardadinha já faz um tempo, mas vai ser executada agora. Tá? Sim, sim. 7 de setembro, isso. A partir da Rua Espírito Santo, já não... Exatamente. Aquela rua, quando nós fizemos a alteração dela, a intenção era alterar ela por completo, até o final. Tá? Só que é aquela questão de recurso, né? Que é realmente complicado, a gente vai fazendo conforme, né? Vai acudindo os locais que são de mais risco, né? E a intenção é chegar com ela, Manuel, até lá no fim também. Tá? Sim. Uhum. Sim. Perfeito. Uhum. Sim. Sim, isso é feito com... A gente está sempre avaliando essas situações com frequência. Até porque a própria comunidade coloca a gente da divisão de trânsito para pensar nisso sempre. Tá? Nessa questão cultural, que eu digo de transferir isso, também envolve mais algumas situações que a gente tem que levar em consideração na avaliação. Uma delas é a questão o número de veículos hoje é muito alto, tá? Muito alto. Para nós viradouros, nós estamos hoje com 12 mil veículos para 17 mil pessoas, né? É muito veículo. Agora vocês imaginam, a gente está com um problema, inclusive na avenida, de estacionamento. Se a gente fizer, vamos pensar que nós vamos fazer essa alteração na Avenida Rui Barbosa. O que vai ocorrer? Existem as garagens, tá? A gente vai estar diminuindo aí, eu creio, de mais ou menos 40% o número de estacionamentos, tá? Sim. Até porque
Isso, até porque esse é o ponto mais importante, pensar na integridade física. Exatamente. Aham. Para estudar melhor, exatamente. Ó, nessa questão, nessa questão de avaliação, realmente trânsito, a gente avalia um local num determinado momento. No ano de 2015 estamos avaliando. Chegamos numa conclusão. Em 2016, essa avaliação tem que ser refeita novamente. Por quê? Porque as situações vai havendo mudança. Exatamente. Exatamente. Quando eu falo que todos devem participar, é porque nessa questão da avenida. Um exemplo, já chegamos a fazer levantamento, esse ano ainda não, está iniciando, mas eu acho que faz uns 8 meses atrás, como que seria o morador, quem mora na avenida, o que você acha da gente mudar? Tá? A maioria, realmente no levantamento na época que nós fizemos, não é legal para eles mudar. Então a gente tem muitas casas, no final ela é extensa, né? Então mais um ponto. Então são todos pontos que realmente tem que ser debatido, tem que ser conversado, tá? Para se chegar. Eu vou pedir para vocês se abreviar um pouquinho, que eles estão já me cutucando, que eu tenho que abrir a sessão. Exato. Por isso está difícil. Nas avenidas. Ô, Nil, ficou claro aqui, que a gente quis deixar claro que não está acontecendo impedimento do prefeito em relação a estar colocando essas placas. Então, não, em momento ficou algum. Bem claro, né? Em momento Nil, algum. Esta casa, em nome de todos, a gente agradece a tua explicação. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá esclarecendo, tirando algumas dúvidas. Eu que agradeço e estou à disposição aí, tá? Joia. Quanto à rua Avenida João Gibran, que você explicou, né? Então, vê algumas ruas ali que acho que tem que mudar elas por motivo de segurança mesmo. Porque é preocupante aquela avenida ali. Existem Se é o também, certo, mas nós temos que adequar as ruas. Dentro então, disso existe também os infratores, vamos dizer assim, né? E ali, a infração de parar a menos de 5 metros da esquina é muito grave. Porque pode tirar uma vida. Se obedecer esses 5 metros, a gente vai ter uma visão melhor. Então, Nil, muito obrigada, viu? Tá. Precisando da casa, dispõe. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Vereador Edson com a palavra. Desculpa, dou por reaberta a sessão. Desculpa a falha aí, vai aprendendo. Senhora presidente, eu gostaria de deixar bem claro aqui que nós tivemos a ideia de colocar essas placas na cidade porque facilita a vida de todo mundo. E o Lindóia, inclusive, também abraçou a ideia e nós saímos atrás de patrocinadores aí. Não custou nada para o município. Pode até, sim, ter algumas placas de ruas que estão abertas ou serão abertas. Porque teve pessoas, família, que vai abrir em tal lugar, eu gostaria de pôr o nome do meu marido. Isso. Que já até existem, está faltando colocar, por exemplo, lá na Maria Luísa e tal. Agora, existem placas ali
que tem a rua e a placa está lá. Então, vamos aqui, o Nil até inclusive disse que andou colocando algumas já depois disso, e eu gostaria que esgotasse todas as placas, porque tem vários lugares na cidade que está faltando placa. Não, mas quando? Agora, depois que eu fiz a indicação. Inclusive tinha placa com nome errado, que a pessoa não estava corrigindo, e eu fui lá. Então existem algumas placas. Não, na época não. Agora, recentemente, eu cheguei, fui no setor, você até não estava lá, a pessoa falou, eu quero o meu dinheiro de volta, porque eu coloquei a placa até errada. Aí eu falei com o Sagui foi lá e tentou resolver. Isso. Então, isso. Então, eu gostaria de pedir aqui, você que é o encarregado do setor, de que fizesse uma verificação, lá eu não me lembro o nome, porque eu vi placa lá que tem rua e tem moradia. Fizesse a instalação dessas placas. Sim. 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 E lógico. E só para completar, eu acho que essa conversa até está sem propósito, porque não pode durante a sessão, mas é para esclarecer. Eu gostaria de pedir, inclusive, ao responsável pelo órgão, que continuasse essa promoção e colocasse placas nessas ruas antigas aqui na cidade, que está faltando ainda, certo? Para que facilite a vida do nosso contribuinte e das pessoas de fora, que não se localiza facilmente as casas em Viradouro. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Passamos agora à ordem do dia. Na ordem do dia temos em mão o projeto de lei do Executivo número 10 de 2015, que dispõe sobre a autorização de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências correlatas. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido de urgência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da justificativa, bem como os pareceres das comissões. Senhora Presidente, nobres vereadores, funcionários desta casa, senhoras e senhores que estão presentes, que nos acompanham pelo site da Câmara Municipal, boa noite a todos. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, vimos encaminhar o projeto de lei número 010/2015, que dispõe sobre a autorização de subvenção social à entidade Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, no valor de R$ 1.593. Destinado às despesas de custeio da entidade, especificamente para pagamento de conserto do aparelho de raio-x necessário para o diagnóstico em pacientes do nosso município. Assim, na expectativa de contar com o pronto apoio dos membros desta Igreja Edilidade e considerando a relevante necessidade de que se reveste a medida, solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência nos termos da lei orgânica do município. Renovamos a Vossa Excelência, os ilustres pares, os nossos protestos de estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Viradouro, 26 de fevereiro de 2015, Maicon Lopes Fernandes, Prefeito Municipal. Nós temos o parecer da assessoria jurídica desta casa, dando seu parecer favorável, assim como também da Comissão de Justiça e Redação, e eu solicito os membros da minha comissão, vereador Júnior, vereador Julimar,
Vereador Ernei pela aprovação. Coloco o projeto em discussão. Vereador Lindóia com a palavra. A única dúvida que eu tenho aqui, que veja só, eu estou falando como ex-provedor agora. Eu estou por dentro de toda essa situação, só que o projeto de lei saiu destinado à despesa de custeio da entidade. Então, há uma divergência aqui. Na justificativa também fala, destinado à despesa de custeio da entidade. Depois vem, especificamente para pagamento de conserto de aparelho do raio-x. Isso é serviço, não é custeio. Então, para que se tenha cuidado na hora de celebrar o convênio com o hospital, para não ter divergência. Concorda, Julimar? Um é serviço, o outro é custeio. Então, para que não haja problema depois em prestação de conta, nas coisas para frente. Obrigado. Mas eu achei que fosse uns 20 mil, mais ou menos, 30. E agora não estou mais, não. Porque os médicos pediam para que eu deixasse o hospital, que o prefeito ia... Isso aí foi fato que ocorreu lá dentro do hospital mesmo. Quando a Lucélia ainda era supervisora, ela recebeu a visita na sala dela, doutor Fará, doutor Pedro, doutor João. E vou tentar lembrar até a palavra bonita que eles pediram para ela. O doutor João, frente a frente, ela disse, vocês já fizeram muito, ficaram muito tempo, então pode até haver um desgaste. Não está na hora de vocês se abdicarem do cargo? Palavra até bonita, né? Como diz o outro. Está à vontade, vocês têm que sair, vocês ir embora, ser expulsos, praticamente. Seria isso que eles quiseram dizer, né? E numa das reuniões, o doutor Pedro levantou também numa assembleia, se não me engano, o Júnior estava presente nessa assembleia, que chegou atrasado. Ele falou em alto e bom som, que era para que nós deixássemos o cargo, lá a provedoria, que ele tinha conversa com o prefeito, tinha tido reunião, que aí o prefeito colocaria dinheiro lá dentro do hospital. Não foi o que eu ouvi nas vezes que eu fui nas reuniões com o prefeito, né? Mas eu fiquei quieto, engoli, respeitei, porque eu tinha um compromisso, uma luta muito grande, que era de tentar conseguir reaver a certidão, a CND do hospital. E graças a muito trabalho, nós conseguimos reaver a CND, que o hospital passou a ficar apto a receber o recurso. E a gente veio pagando, até o atual provedor Miro Rosa pagou desse mês, agora que passou dia 27, esteve lá no escritório para fazer a guia. E vem sendo pago. Então, eu só alertei eles, inclusive, quando da minha saída lá, li também, calmamente, ficou registrado, inclusive, para que eles se atenham, que lá no hospital, ninguém parte pela parte burocrática. Todo mundo acha que as coisas, entra isso, sai isso, é só isso e aquilo. A parte de documentação é o mais importante dentro do hospital, que ninguém dá valor. E se eles não tomarem cuidado, perde a filantropia. Aí vai ter que recolher a parte patronal. Aí que o peixe vai pegar mesmo. É só, obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra em relação ao projeto? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei do Executivo 11 de 2015, que dispõe sobre a remoção de veículos motorizados ou não, abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Viradouro e da outras providências. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência. Coloco o pedido de urgência em votação. O pedido foi aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da justificativa, bem como pareceres, e se sofreu alguma emenda do projeto.
Justificativo, excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, dirijo-me a vossas excelências na qualidade de prefeito municipal de Viradouro para apresentar o projeto de lei anexo que dispõe sobre a remoção de veículos, motorizados ou não, abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Viradouro e da outras providências. O abandono de veículos é um problema que não diz respeito apenas à ocupação abusiva do espaço público, causando muitas vezes a obstrução do tráfego, mas também pela ameaça à saúde e à segurança pública, tendo em vista que o veículo abandonado fica exposto à ação do tempo, de depredações, se tornando locais propícios como criadouros de insetos, exemplo, o mosquito, Aedes aegypti, transmissor da dengue, com escorpiões, além de outros animais peçonhentos. Com a aplicação da presente legislação, além de prevenir questões relacionadas à saúde pública, promover a melhoria da mobilidade urbana, traremos ainda benefício estético para a cidade, pois os veículos depreciados causam, além do ora citado, a poluição visual e desmotivação do asseio para aqueles que são zelosos por tal. Assim sendo, por se tratar de assunto relevante de interesse público voltado à saúde dos nossos munícipes, encaminho o presente projeto de lei para aprovação da referida matéria, em regime de urgência especial, na próxima sessão extraordinária da Câmara Municipal. Aqui está errado também, né? Não é sessão extraordinária, né? Prefeitura Municipal de Viradouro, 26 de fevereiro de 2015, Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal. Parecer da comissão, o parecer do Departamento Jurídico também é pela aprovação. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os vereadores Manuel, Ailton e Tiguera pela aprovação. Eu consulto o vereador Júnior, o vereador Julimar, assim como este vereador, pela aprovação. Coloco o projeto em discussão. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, quero vos chamar a atenção sobre alguns aspectos com relação a esse projeto. Como lido agora há pouco pelo primeiro secretário, Ernei de Paula, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação deu seu parecer favorável, sim, à tramitação do projeto, tendo em vista a relevância, a necessidade dele com relação à retirada desses veículos em mau estado que se encontram muitas vezes há muito tempo abandonados pelas ruas da cidade. Mas fizemos uma observação neste mesmo parecer com relação à questão do pedido de urgência. Os pedidos de urgência, de acordo com o regimento interno da Casa, devem ser feitos quando, se não se votar a matéria de modo imediato, se cause irreparável prejuízo ao município. E tem que vir justificado. Então, nós estamos com a mania, e é necessário que mude, de que tudo que vem do Executivo tem regime de urgência. Não pode ser dessa forma, porque depois você precisa discutir e aprofundar e melhorar o projeto, e você não tem tempo para fazer tal coisa. Nesse projeto, por exemplo, eu tenho uma série de dúvidas. Por que não ofereci emendas? Porque é uma matéria na qual o meu conhecimento é muito pequeno e que eu tenho certeza que na discussão com os colegas aqui, poderíamos enriquecer muito mais este projeto e trazer um benefício ainda maior para o município. Então, qual seria a necessidade de urgência num projeto desse? Por que ele não poderia ser votado semana que vem ou amanhã? Por que ele teria que ser votado com regime de urgência? Não tem justificativa, a não ser que digamos que eles, como na justificativa trata, não só tiram o asseio da cidade, não só interferem no aspecto visual, mas também são criadores de alguns vetores de determinadas doenças. Aí sim, tem uma certa justificativa. Tem um carro velho lá, ele juntou água, ele criou, ele se tornou um criador de dengue. Ótimo. Então, de fato, desse ponto de vista, eu consigo entender que tem uma certa urgência. Mas ainda assim, se verificarmos o período da chuva chegando ao final, então a urgência chegou atrasada. Deveríamos ter feito anteriormente. Então, o meu pedido é que essa presidência, eu sei que o fará, oriente ao pessoal que elabora os projetos
na Prefeitura Municipal para que justifiquem não somente o projeto. Não é só o projeto que tem que ser justificado. É necessário que se justifique quando existe o pedido de urgência ou de urgência especial. Não trata-se da justificativa do projeto, que eu já reclamei em outros momentos aqui. Agora os projetos estão devidamente justificados. Porém, o pedido de urgência não vem justificado. Eu gostaria que ele passasse a ser justificado. Então, já votamos o pedido de urgência, mas fica aqui algumas observações que eu gostaria de fazer. Antes de passar as observações do próprio projeto, gostaria de lembrar também que, mais uma vez, presidente Fabiano, isso o presidente Ernei lutou muito contra isso, melhorou bastante, mas a resolução 331, de 14 de agosto de 2009, do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, foi citada pelo projeto e não veio em anexo. Mais uma vez. Está nas mesas. Não, tá. Está na mesa, vereador, então eu vou aproveitar, eu fui buscar essa urgência, fui questionar a urgência, porque a urgência, e está na mesa, não, está na mesa não significa ter sido atendido, porque deveria ser atendido no momento em que se protocola, uma vez que a presidência nem poderia receber, caso não tivesse junto. Então, veja só, certo. Isso aqui nós precisamos... é um erro que vem vindo há tempo, eu estou tentando consertar, né? Beleza, Fui então buscar. veja só, o meu pedido é nesse sentido, que já venha em conjunto, como o nosso regimento exige. Tá? Então, está na mesa, é um fato. Eu precisei disso no final de semana para dar meu parecer. Eu tive que buscar, tá? Claro que hoje com a internet é muito fácil, não tem problema nenhum, mas não houve o cumprimento regimental. Tá? Agora, com relação ao projeto em si. O artigo 6º, inciso 2º, diz que a Secretaria de Governo, provavelmente, determinará que a seção de obras e serviços promova as medidas necessárias de recolhimento do veículo e seu consequente depósito em local apropriado. O pessoal que está nos assistindo, podemos entender, trata-se do seguinte: a pessoa foi notificada, ou diretamente, ou deixando a notificação na lataria ou no vidro do carro que está lá abandonado. Passado o período de 5 dias, ela não tomou providência. Então, a Secretaria de Governo determinará que a seção de obras e serviços promova a medida necessária, o recolhimento do veículo e seu consequente depósito em local apropriado. Quando falo em local apropriado, eu acho que, a meu ver, nós deveríamos ter um local designado já aqui em lei. É só uma preocupação. O local apropriado seria qual? O que é que nós pensamos hoje de modo prático? Seria o barracão da prefeitura? Eu não sei. Eu estou apenas fazendo essa observação. Outra coisa que nós temos aqui. No artigo 9º, nós temos o seguinte: do valor arrecadado, é o seguinte, são 5 dias, notificação, não tirou, reboca o veículo, coloca no local apropriado. 90 dias de prazo para que os donos ou dono proprietário se manifeste para a retirada do veículo. Não tirou, aí vai a asta pública, vai a questão do leilão, aí você tem que fazer de acordo com a resolução do CONTRAN, que exige aí, o primeiro leilão tem que ser vendido no valor ou acima do valor de avaliação do bem, e somente no segundo leilão pode ser vendido, recomenda-se que seja com até 40% abaixo do valor do bem. Então, veja, dá um certo trabalho, pega-se pessoa da municipalidade, funcionários públicos, que vão fazer tudo isso. Tá? Então, tem um gasto público em cima dessa questão. Aí, no final das contas, nós temos lá no artigo 9º dizendo: do valor arrecadado com a alienação do veículo, serão deduzidos os custos com serviços de seu recolhimento, guarda e leilão, destinando-se o remanescente ao responsável pelo veículo. E se o valor arrecadado for insuficiente para se pagar, para se cobrir estes gastos, com a estadia e com o leilão. Como é que nós fazemos? Entende? Então, você pega, por exemplo, eu tive essa curiosidade de fazer, você pega um Fusca, tem em média 740 quilos de massa. Aí tira o motor do bicho, foi embora 300.
400 e poucos quilos de ferro velho, tem que valor? Quanto que custa isso? Entende? Então, nós temos que tomar um certo cuidado, porque daqui a pouco nós passamos o serviço público a fazer corretagem para quem abandonou seu veículo e deixou lá. Isso, de certa forma, me traz um certo medo. Duzentão? Pronto, está aí a avaliação. E, para o final, a última coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Mas lá no artigo, parágrafo 3º do artigo 6º, fala que precisa um decreto do Poder Executivo que regulamentará a lei. O decreto já estaria pronto, não teria que ter uma margem de tempo maior para que esse decreto fique pronto, tá? São coisas que me preocupam. Passo aí, para finalizar, a leitura de alguns trechos da resolução 331 do CONTRAN, que é citada no projeto, dizendo que deve-se seguir essa resolução. A resolução do CONTRAN trata, por exemplo, em seu artigo 14, os incisos 1 e 2, trata da questão do leilão, e fala o seguinte: a realização do leilão, realizado o leilão, os valores arrecadados com a venda do veículo deverão ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, obedecida a seguinte ordem: débitos tributários na forma da lei, órgão ou entidade responsável pelo leilão, multas a ele devidas, despesas de remoção e estada, despesas efetuadas com o leilão, multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, na ordem cronológica de aplicação da penalidade. Quitados os débitos previstos nos incisos 1 e 2, esse que acabamos de ler, deste artigo, e havendo saldo, caso haja saldo, este será destinado aos que tiverem crédito sobre o veículo, desde que se habilitem nos termos desta resolução, obedecida a ordem cronológica de habilitação. E caso não se habilitem e haja um restante de saldo, onde este saldo será aplicado? Aí eu peguei algumas leis, por exemplo, de Florianópolis, tratando do mesmo caso, eles tinham essa previsão, em caso de haver saldo, que iria para o Departamento de Transporte para promover bens relativos ao trânsito local. Acho que o Nil gostaria desse aspecto, entendeu? Então, são apenas cogitações, preocupações minhas, que eu gostaria de passar aos colegas, sem ter condições de propriamente propor as emendas sozinho. Então, estaria aí colocando em discussão para os demais colegas. Muito obrigado. Vereador Edson, com a palavra. Eu gostaria, senhora presidente, de endossar o que o vereador que me antecedeu falou, inclusive já disse isso, que além de justificado, tem que ser fundamentado o regime de urgência, de acordo com o regimento. Não basta justificar, tem que fundamentar. Ou seja, convencer os vereadores de que aquilo é de fato urgente. Agora, nesse projeto de lei número 11 aqui, eu gostaria que os vereadores acompanhassem, por gentileza. O artigo 1º estabelece: esta lei disciplina o uso de logradoras públicas por veículos de propulsão humana, animal, motorizado ou não. Eu gostaria de dizer aos vereadores que o óbvio e o certo, de acordo com o Código de Trânsito, esta lei disciplina o uso de logradora pública por veículo de propulsão humana, tração animal, porque o animal não empurra, não propulsiona, ele carrega. Reboque, semi-reboque. Veículo automotor, reboque, semi-reboque. Essas são as categorias de veículo que existem em circulação. O artigo 2º fala: a condição de abandono de veículo em logradouro público é caracterizada pelo visível estado de má conservação, com a carroceria apresentando evidentes sinais de corrosão. Quer dizer que a cabine pode estar podre e que ele está normal. Só a carroceria que tem que apresentar evidentes sinais de corrosão e ferrugem. A cabine não. A cabine pode estar podre, enferrujada, que pode ficar na via pública.
Eu acho que é a estrutura do veículo, né? Não só a carroceria. Está com carroceria aqui. Aqui o parágrafo único, a mudança do local de estacionamento do veículo no logradouro... Então aqui você sugere a estrutura, seria isso? O veículo não é só carroceria, o veículo é o veículo. Desde que ele não tenha condição de circular, ele não está em condição de ficar e estacionar em via pública. A mudança do local de estacionamento do veículo no logradouro não descaracteriza a condição de abandono do veículo. A mudança do local do estacionamento no logradouro não descaracteriza a condição de abandono do veículo. Quer dizer, não tem esse do veículo no meio. A mudança do local de estacionamento no logradouro não descaracteriza a condição de abandono do veículo. Depois nós temos aqui, parágrafo 2º do artigo 4º. De posse do termo de constatação, a Secretaria de Governo fará expedir notificação ao responsável para, no prazo de 5 dias, promover a remoção do veículo do logradouro público. Agora, e guardá-lo em propriedade privada? Não, nós não temos que obrigar o cara a guardar onde nós queremos. Ele pode levar para Terra Roxa, para Pitangueiras, para onde ele quiser na via pública. Não, acho que não tem sentido você falar para o cara, você tem que tirar da pública e pôr na privada? Como é que faz? Eu acho que tem que encerrar no público. E outra coisa que eu acho um tanto quanto temeroso aqui é o seguinte: ao responsável, quem é o responsável pelo veículo? É o proprietário? É o possuidor? É o terceiro que se encontra com ele no momento da remoção? Quem que vai receber lá no futuro a sobra do eventual leilão? Pois não. São responsáveis solidários pelos veículos do que trata o artigo 1º, o proprietário é responsável. Mas quem deles que vai receber, em que ordem? Eu sou proprietário e o veículo está na tua posse. Ou com um terceiro eventual. Quem que vai receber essa sobra, eventual sobra lá na hora do leilão? Eu que sou proprietário, que não você que comprou, mas não transferiu, quem que vai assinar que recebeu o valor remanescente lá, depois do pagamento dos tributos? Eu acho que devia ser o proprietário. Você não pode colocar em dúvida quem é responsável. Pelo menos no Estado, os leilões são feitos, mesmo que não tiver mais na posse do proprietário, ele que tem que ir lá assinar que está recebendo, que está satisfeito, que o resultado do leilão é aquele. Depois nós temos aqui, parágrafo 4º do artigo 4º. Não sendo identificado ou localizado o responsável, a notificação de que trata o parágrafo 2º será fixada no vidro ou na lataria do veículo. Mas notificando quem? Vai notificar no vidro ou na lataria quem? Para tirar o carro. Em nome de quem que vai sair essa notificação? Eu acho que teria que publicar no Diário Oficial, tentando identificar, chamando o proprietário do veículo tal, estacionado em tal lugar, para ser notificado. Você taca lá, fica notificado quem? Eu não vejo, ainda fluir no prazo. Eu sei lá, eu não vejo sentido nenhum nesse parágrafo aqui. Vamos para o parágrafo 5º. Sob pena de sofrer sanções previstas nessa lei, o notificado, quando não for o responsável, presta atenção, o notificado, quando não for o responsável pelo veículo abandonado indicado na notificação, deverá, no mesmo prazo de que trata o parágrafo anterior, comunicar tal fato à Secretaria de Governo. Espera um pouquinho. Então, se vier um veículo lá perto da minha casa, me notifica, eu tenho que correr atrás para dizer que não sou eu? Eu acho que não. O município tem que descobrir quem é o proprietário para notificá-lo. Então, tem um veículo em frente à casa de qualquer um de nós aqui, o município vai lá, notificado você seria para retirar o veículo. Espera aí. Você vai criar trabalho e problema para o município que não tem nada a ver com aquilo. Também não vejo sentido nesse parágrafo. Depois nós temos aqui, o artigo 6º, à vista da certidão e não recolhimento do veículo, o secretário de Governo, vai lá, inciso 2, determinará que a seção de obras e serviços promova as medidas necessárias ao recolhimento do veículo e seu consequente depósito em local apropriado.
valendo-se do poder de polícia e da administração pública em caso de embaraçamento ao cumprimento da determinação. Eu digo, o vereador o Manuel também já falou sobre isso aqui. Eu gostaria de dizer o seguinte: e se esse local apropriado houver furto de peças, quem vai ser responsável? Quem procedeu à apreensão. Furto de equipamentos, qual que seria o local apropriado? O local apropriado, guardado, vai ser aquele depósito de veículo lá? O cara vai assumir isso? A prefeitura vai ficar no barracão da prefeitura? Não sei. Você pega um veículo que vale 200, igual o Tiguera falou, o barrinho não vai querer ficar com ele lá dentro, que ele vai receber o que hora que for leiloado. Eu pulei aqui o inciso 1, imporá ao responsável pelo veículo multa pecuniária de 40% do salário mínimo nacional vigente. Nós já comentamos aqui entre os vereadores que não é possível vincular o salário mínimo. Tem que criar uma unidade, um valor fixo com correção monetária, ou uma unidade fiscal para cobrar essa multa. O parágrafo 3º do artigo 6º fala... Acompanhe, por gentileza, isso aqui, que eu acho que é uma coisa também. O credenciamento de empresas de que trata o parágrafo anterior se dará através de chamamento público, cujas regras, incluindo os preços máximos de serviço de recolhimento. Olha aqui, ó. Aqui, o parágrafo 3º dá a entender que vai ter um local adequado. Ó. Guarda. Onde vai ser? Então, vai lá. O credenciamento de empresas de que trata o parágrafo anterior se dará através de chamamento público, cujas regras, incluindo os preços máximos do serviço de recolhimento, guarda e leilão dos veículos, abandonação disposta em decreto. Então, está dizendo aqui que vai ter um lugar de guardar. Tem que ter um lugar de guardar. E serão, isso por decreto, o decreto não pode criar valor. Eu acho que qualquer tipo de multa, de tarifa, tem que ser criado por lei. Então, é uma outra situação que também nós temos que ver direitinho. Agora, através de decreto, com base em planilha de custo, você não pode, não se pode dar poder ao executivo para colocar o valor que ele acha adequado. Por isso que existe a Câmara, para discutir se aquele valor é adequado ao serviço prestado. Aqui uma outra questão, o artigo 7º. No prazo de até 90 dias, contado da data do recolhimento da guarda do veículo abandonado, o seu responsável deverá retirar do local em que se encontra guardado. Volta naquela mesma ladainha. Qual o responsável? O proprietário? O terceiro? Vamos fazer o seguinte, tem uma extraordinária para amanhã. A gente volta a colocar amanhã. Eu gostaria de pedir a todos os colegas aqui, eu fui buscar essa urgência, o porquê dessa urgência. Existem veículos abandonados na rua, onde foram encontrados focos do mosquito da dengue. Nós estamos com um surto de dengue. Então, as leis, eu acho que a gente tem que adequar, sentar junto sim, mas vocês receberam a convocação na sexta-feira. O senhor deixou para ler o projeto aqui agora. Não. Eu gostaria, não, com todo respeito, eu gostaria... Mas eu li o projeto, não li, deixei para ler agora. Gostaria que a gente voltasse em assunto com esse projeto amanhã, porque é estado de saúde pública. Foi pedido da saúde... Eles estão buscando ações imediatas, sim, a gente está acabando com esses surtos que vem acontecendo. Acho que vocês todos devem estar sabendo, alguém está com dengue, outro que está, outro que não está. Então, nós temos uma urgência, você está sabendo, né? Não, vamos passar amanhã, a gente adequa melhor. Dá licença, só concluir uma coisa. Eu não sou contra o projeto. De jeito nenhum, não estou dizendo isso aqui. Eu estou aqui com essa explanação que eu estou dando aqui, eu estou propondo aos vereadores que façam essas correções e vote. Se vocês concordarem em fazer essas emendas agora, eu não sou contra ele, não. Eu só acho que nós temos que fazer nós não podemos aprovar um projeto de lei atropeladamente e fazendo uma coisa juridicamente imperfeita. Eu acho que não é por aí. Não é porque nós temos urgência, sim, eu acho que tem que combater, mas não é dessa maneira, né? Eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado ao aprovarmos aqui. Eu estou sugerindo aqui as mudanças que eu acho que devem ser feitas. E estou tacando para vocês para acompanhar essa leitura, para ver se vocês concordam com elas. Não, vamos acatar as sugestões mesmo, porque... E já vamos voltar com ele amanhã. Até eu gostaria que os vereadores que tiverem quiser fazer mais alguma sugestão, que estivessem colocando, para não chegar aqui amanhã e levantar a mesma discussão. Porque existe a urgência do projeto, é uma causa nobre.
Nós temos que buscar ações para acabar com esse surto da dengue que nós estamos tendo aqui. Eu não estou contra, Não, vou voltar a repetir. vamos retirar ele e a gente coloca bem com as sugestões. Eu só acho que... Adequa ele melhor e coloca. Não seria melhor retirar e a gente vota amanhã? Se os vereadores que estão aqui concordarem com as sugestões que eu estou fazendo, estão anotadas a caneta aqui, é só formalizar. Vou consultar o plenário, então. Eu coloco em votação. A gente coloca amanhã ou... Aí faz essas inclusões. Pode ser, vereador Edson? É isso que eu estou sugerindo. Inclusive também, tem algo que o vereador Manuel falou também, que eu acho que deve ser incluído nessas alterações aqui. Porque eu acho que todos nós aqui temos o objetivo de aprimorar o projeto quando chega da prefeitura. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso? Quer falar sobre o projeto? Então vamos colocar, vai ser incluído desses questionamentos? E ô, Manuel, usa o pessoal que está assistindo em casa. Usa o tribunal. O que nós vamos fazer agora é uma questão de remendo. Porque, na prática, nós não podemos tirar o projeto. A meu ver, eu preciso verificar o regimento, mas me parece que, votado, uma vez aprovado o regime de urgência, nós não temos condições da retirada. Entendeu? Nós não temos essa possibilidade da retirada. Agora, não acho também plenamente seguro que Vossas Excelências aceitem as propostas vindas do vereador Edson, vindas da minha pessoa, sem talvez uma análise um pouco melhor. A minha sugestão seria, já que veio com regime de urgência, e falo aqui, como o Edson também colocou, de que colocar em votação, voltar atrás da questão do regime de urgência, seria algo mais seguro. Teria duas sugestões. Primeiro, suspensão dessa reunião, para que nós analisemos em conjunto as propostas que o Edson apresentou, as questões que eu fiz, eu gostaria de ter respostas sobre elas, e analisemos as colocações do vereador Edson, ou que nós voltemos, como está aconselhando aqui, observando o advogado da Câmara, que a gente coloque novamente o pedido de urgência em votação, voltemos atrás com a aprovação do pedido de urgência e senta um grupo que esteja devidamente em condições de sentar amanhã durante o dia e refaz o projeto. E a gente vota o projeto de maneira adequada. Então, tem duas soluções. Eu não aceitaria a votação imediata agora das ideias do vereador Edson, sem que eu pare para analisar um pouquinho. Precisava analisá-las. Agora, devido ao avanço da hora, talvez seja melhor que a gente procure um momento amanhã para sentar, entendeu? Amanhã à tarde, por exemplo, eu poderia, de manhã eu não poderia, mas estaria disponível a tarde inteira para a gente sentar, discutir o projeto e fazer em conjunto as emendas que sejam possíveis. Muito obrigado. Faz o seguinte, eu vou colocar para o plenário decidir, eu retiro o projeto hoje, a gente volta com ele amanhã e peço mais uma vez a compreensão e colaboração devido à urgência que tem por ser saúde pública. E amanhã a gente votaria, se o plenário... Está preocupante aqui em Viradouro. Está preocupante.
fazer atropeladamente. Eu concordo, a sugestão, inclusive, foi por você dar essa ideia. Só que está surgindo a ideia se pode ou não pode. Já aprovou o regime de urgência. Eu vou fazer o seguinte: o plenário é soberano. Pode falar, Manuel. Para Vossa Excelência retirar, precisa consultar novamente O plenário. Entendeu? O Lindóia aprovou o terceiro caminho, a meu ver, viável. Entendeu? Agora, para que a presidente não corra o risco de amanhã não ser aprovado esse projeto, precisava consultar os nossos colegas, quem se compromete, quem vir aqui amanhã para discutir o projeto e vir à noite para aprovar, para votar o projeto. Entendeu? Senão depois a gente tira agora e não aprova amanhã. Aí é coisa possível. Eu vou deixar vocês à vontade para que cheguem no acordo. Eu vou deixar claro o motivo do projeto mais uma vez. Eu, da minha parte, era colocar em pauta, convocar. Vou voltar a convocar amanhã. Peço que pensem bem a responsabilidade que nós estamos aí. Isso não é retirar o projeto, é tornar suspensa a votação do projeto. Já foi votado o regime de urgência. Fica suspensa a votação do projeto amanhã. Só isso. Amanhã, coloca as emendas necessárias e vota. Não parece que essa casa quis boicotar, não é o caso. Entendeu? Se fizer isso, se eles concordarem com o que o Lindóia está fazendo, vai aprovar o projeto. Se o Edson concordar com isso. Soberana, mas não mudar regimento. O certo aqui é essa que suspende De adequação. e convoca os vereadores. O problema é esse, está em pauta. Eles vão depois diretamente colocar no regime de urgência. Você não tem que confirmar ele na segunda votação? Não tem. Você não confirma na segunda Não, no regime de urgência não. É que aqui está aproveitando ainda. Todo mundo está a favor. Eu vou suspender por 5 minutos, que a gente está com a sessão aberta aqui. E faz amanhã já Pode fazer Porque aí, por exemplo, um porque carro, o caso dos veturos, que é o mais de urgência, já vai ser definido. nós teríamos 90 dias no mês para cuidar disso. Entendeu? Se a gente aprovar ele agora, nós temos 90 dias para fazer a adequação exata, porque nenhum vai ser vendido antes disso. 95 dias, olha. Quando tem votação, mas lembrando aqui que depois a gente Você já está vai fazendo, fazer. você só põe no papel, pede digitalmente, vem aqui faz rapidinho. Não, eu acho que não é problema. Aí já soluciona o problema. tem ações. E vai pôr para amanhã, mas você não sabe se pode ou não pode em razão do Não regime. pode. Eu acho que. É o seguinte, quantas vezes acontece no Senado, Não, mas a suspende a sessão e ela vai continuar de amanhã. se você não pode fazer operação, não vai fazer. Não pode. Não, suspende, faz as emendas e amanhã vai continuar. reabre ela amanhã. É isso. Termina de aprovar o projeto. E amanhã dá tempo de fazer. Aí amanhã você fecha a sessão e abre ela. Mas tem mais projeto. Aí depois, e daqui um período, Porque eles não ela vota, se tiver que votar, depois não. Não adianta, fica errado. Eu acho que todos são suspende a sessão e convoca. Amanhã você faz isso aí. Venho, eu me Você vem com o Manuel, vocês fazem. Cada detalhe também que eles estão esquecendo. Pode ser isso, então. A gente Eles estão suspende fazendo, hoje. eles estão fazendo questionamento aí. Tem um outro detalhe que eles O Manuel. aprovar o projeto e depois eles fazerem um outro projeto de complementação, tem que vir do Poder Executivo, não pode ser do Aí já passa amanhã. Legislativo. Né? Agora, se eu estiver na Câmara, você me liga, eu venho aqui. Aí te pergunto. Mas se chegar aqui, eu não já pedi para ele mandar digital. já está indo, tá? A dos terrenos tem alguma coisa? Eu já suspendo ela. Vocês estão fazendo questionamento igual? Porque a urgência que eles têm é isso aí, né? O pessoal precisa dar
Mais projetos para votar. A Flavinha está falando aqui, ó. Vai suspender a sessão, vai acabar a sessão e o outro projeto. Não, o outro voto amanhã também. Mas suspende a sessão Teria que parar tudo. É tudo, é lógico, para tudo. Não, então se é para votar amanhã, faz o contrário. Volta atrás no regime de urgência e retira esse projeto. Retira ele e já põe imediatamente para amanhã. Agora, quem pode para votar? Pode, né? Agora, se o Revogar o regime de urgência aprovado? Pode, foi aprovada a urgência. Você concedeu urgência. Mas o regime da soberania. Pedir urgência. Senado da soberania. Se você concedeu para o prefeito a urgência, você não pode desconceder essa urgência. Mas é soberania do Senado. Do plenário. Desde que não altera regimento, né? Senão só no regimento não vai valer nada, é uma letra morta. Se eu estou esperando a resolver mudar aqui, botar diferente no regimento, tá O resolvido. prefeito pode questionar, ó, como é que vocês Não tiram, pode. me deram urgência e depois me tiraram essa O plenário sempre será Mas soberano se desde que surgir não uma infringe questão o na regimento. discussão e o plenário resolve tirar a urgência, ele tira, gente. Estou seguindo esse raciocínio. Fazer assim, a gente suspende. O que não pode é ela, o que não pode é ela falar, não, vou tirar a urgência, não, eu vou consultar o plenário. Se o plenário resolver, Minha preocupação é não vir amanhã, não ter quórum. Vamos garantir que a gente vem? Eu garanto minha presença, beleza? Não, mas quem que não vai vir? Mas esse projeto não tem polêmica, eu acho que é interesse público. Você vem? Essa é a maioria simples, assim, não tem dificuldade para aprovar, né? Se um ou outro faltar, não vai ter dificuldade em passar isso aqui, não. a gente for passar. Fazer vista grossa, deixar fazer isso aí para você também não. Não, deixa ela aprovar amanhã. Esquecer um pouco o regimento e deixa para Minha primeira ideia de Lindóia, que seria importante, Uma questão aí. muito não seria aprovar a coisa como está, Preocupação nós é aprovar fazemos o projeto. outra, aí tem 90 dias para gente fazer outro, entendeu? Esse seria minha opinião. Quantas leis já foi aprovada aqui, voltou aqui para poder... E depois na outra coisa. Ficar entre nós, vamos ser realistas, isso fica ruim para nós. Ficou ruim para a prefeitura, mas nós vai decidir. E fica ruim para nós aprovar um trem ali. Vai ficar com Mas nós estamos aprovando esse carro parado nesses focos de dentro. Seu Manuel, o prefeito agora volta atrás tirar o projeto, o regimento, ele pode tirar o projeto. Na urgência, eu acho que e reconvocar para amanhã. E já convoca para amanhã, mano, o prefeito pode tirar o projeto. Acho que nós estamos na mesma correria. De hoje para amanhã, a mesma correria. Você ganharia o tempo para fazer. Não pode fazer isso do jeito que o Lindóia falou, amanhã vai ser correria. Aí vocês fazem e adequar depois. Flávio, Se deixar para depois, não o vai. regime de urgência aí, Vai ficar desse jeito. o regime de urgência aí declarado, o que fala textualmente? Gente, vamos fazer o seguinte, para a gente resolver e matar isso aqui já. Existem uns pontos que o Edson fez, minha ideia, eu vou dar minha ideia. O Edson não fez umas colocações aí, o Manuel não fez umas outras colocações. Pega o telefone agora, Fabiano, liga para o Dr. Jeff, do Departamento Jurídico. Tem uns questionamentos aqui e nós queremos matar esse projeto hoje. Para isso, podemos fazer assim, é isso? O que você acha? Não, por telefone é muita coisa. Não, você não fala, não, não é muita coisa não, doutor. Não, dá para fazer, não dá, Manuel? Deve ter umas 7, 8 emendas. Faz e já resolve o problema. Eu acho que não tem nem que falar com o Jeff. Não tem que falar com o Jeff. Cortaria. Hoje esse já está aí, a gente cortaria depois. Então, Vamos fazer assim, gente. Vamos pôr em votação. Agora eu resolve. E aí vocês colocam depois. Eu vou ver se tem de votar, porque fica muito feio, sempre muito mal feito. Eu acho horrível. Não sei lá, acho que o vereador aprovou uma lei dessa aqui, é brincadeira. Vai. Eu fiquei no hospital a tarde toda hoje com meu embebedouro, com o consultório no hospital com meu pai. Não deu pra me vir aqui. O Codoro me ligou, você falou comigo se eu vim aqui? Eu falei que vou. A Valéria me ligou e falou, não vou poder ir. Eu não vim por isso. Eu vou reabrir a sessão. Eu vou fazer o seguinte. Então, vamos colocar o projeto em votação. E coloca e readequar ele depois. Pode ser, Manuel. Eu me abstenho de votar porque eu acho muito mal. O projeto está muito mal elaborado, equivocado. tudo bem, concordo com a abstenção dele.
Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está se abstendo. Ele se absteve pelos motivos que ele colocou. O projeto foi aprovado. Agora tem um projeto de lei do Executivo 3 de 2014, que dispõe sobre os terrenos não edificados, não utilizados, quintais de residências desocupados ou abandonados no município de Viradouro e dá outras providências. Solicito... Tem pedido de urgência também. Coloco o regime de urgência em votação. Fazer outra lei. Pode ser vereador. Depois aprova, depois Pode É. até tentar. Pode derrubar aqui também. Coloco a urgência em votação. Todo mundo é favorável? Passo agora, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da justificativa, bem como pareceres e emendas. Tem 3 emendas. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, dirijo-me a vossas excelências, na qualidade de prefeito municipal do município de Viradouro, para apresentar o projeto de lei anexo que dispõe sobre os terrenos não edificados, não utilizados, quintais de residências desocupadas ou abandonadas no município de Viradouro e da outras providências. A presente matéria está voltada em especial à saúde pública do nosso município, haja vista a necessidade de manter em pleno asseio os locais citados anteriormente, que se demonstram em potenciais criadores de insetos e animais de pequenos portes, peçonhentos ou não, proliferadores de várias doenças. Além disso, com a presente legislação, será possível também fomentar a preservação ao meio ambiente, bem como diminuir os efeitos da poluição visual causada por locais em situação de má conservação, com notórios sinais de abandono. Assim sendo, por se tratar de assunto relevante de interesse público voltado à saúde de nossos munícipes, encaminhamos o presente projeto de lei para aprovação da referida matéria em regime de urgência especial na próxima sessão. Foge também aqui, né? Prefeitura Municipal de Viradouro, 2015, Maicon Lopes Fernandes Neto. Esse projeto tem emendas, mas nós temos aqui o parecer da assessoria jurídica, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e eu solicito aos nobres companheiros da Comissão de Finanças, vereador Júnior, vereador Julimar, e esta vereadora Ernei também pela aprovação. Mas o Velejão, você vai aprovar? Espera aí. Não, tem que ler as emendas. Tem que ler as emendas. Eu falo para a gente receber 3 emendas. O projeto recebeu 3 emendas modificativas, sendo 2 da Comissão de Justiça e Redação e uma da bancada governista. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a emenda 01, modificativa ao projeto de lei 013/2015, dispõe sobre a modificação da emenda do projeto de lei 03/2015. Artigo 1º, fica modificada a emenda do projeto de lei 013/2015, que passa a ter a seguinte redação: dispõe sobre o asseio dos terrenos não edificados e ou não utilizados, bem como sobre os quintais de residências desocupadas e ou abandonadas no município de Viradouro e da outras providências correlatas. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente e demais colegas, espera-se que a ementa de um documento ofereça ao leitor uma noção precisa da matéria a ser versada. Quando lemos dispõe sobre terrenos não edificados, dificilmente deduzimos que tal disposição seja particularmente sobre o asseio de tais terrenos. Por isso, a adição do terreno asseio, já a troca do termo outras providências por providências correlatas, visa indicar que as providências dadas pela possível desse projeto não são alheias, nem marginais ao mesmo, mas tão somente providências relativas à própria matéria de que trata o presente projeto,
portanto, providências correlatas. Mediante ao exposto acima, submetemos a emenda à aprovação dos nobres pares. Câmara Municipal de Viradouro, 2 de março de 2015, professor Manuel Placido Brandão, Edson Luiz Tavares e Ailton Ferreira, Antônio Ferreira. Coloco a emenda em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da segunda emenda. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emenda número 2, modificativa ao projeto de lei número 013/2015. Dispõe sobre a modificação do texto do parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de lei 013/2015, conferindo-lhe adequada concordância verbo nominal, bem sobre a modificação do artigo 6º, corrigindo-se o termo abandonada. Bem como. Tá ótimo. Artigo 1º. Fica modificado o parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de lei 013/2015, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 1º. Constatada a existência de terreno ou quintal de residência desocupada ou abandonada, que não ostente condições mínimas de asseio, os responsáveis pelo imóvel serão notificados para o prazo de 5 dias, promoverem as medidas necessárias ao restabelecimento da limpeza do imóvel. Artigo 2º, substitua-se o termo abandona por abandonada no artigo 6º do projeto de lei 013/2015. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente e demais colegas, somente parte do texto possui a flexão opcional para o plural. Além disso, a indicação de possibilidade de pluralização em língua portuguesa das palavras terminadas em L se indica por eis, e não apenas is. Além disso, a palavra abandonada encontrava-se grafada abandona, nos 2 termos modificados. Mediante o exposto acima, submetemos a emenda à aprovação dos nobres colegas. Câmara Municipal de Viradouro, 2 de março de 2015, assinados pelos vereadores Manuel Aparecido Brandão, Edson Luiz Tavares e Ailton Antônio Ferreira. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda 3. Emenda número 3, modificativa ao projeto de lei 013/2015, que dispõe sobre a modificação no artigo 7º do parágrafo do projeto de lei 013/2015. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 7º do projeto de lei número 013/2015, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Viradouro, 2 de março de 2015, assinado pelos vereadores Ernê Antônio de Paula, professor Manuel Aparecido Brandão, Ailton Antônio Ferreira, Julimar Pelizari, Fabiana Lourenço da Silva Sivieiro. Coloco a emenda em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade dos presentes. Pode. Aqui está em um regimento. Ele tem com 24 horas. Eu gostaria de aproveitar aqui de propor uma emenda aqui no parágrafo 2º do artigo 5º. Está lá, o parágrafo 2º, o valor do serviço de limpeza de que trata o inciso 2 do caput será definido por decreto a ser expedido pelo chefe do Poder Executivo. Eu incluiria com base em planilha de custo. Nós temos um limite da cobrança. Porque eu volto a falar para vocês que normalmente tributos tem que ser por lei. Você deixa a bel prazer, a cobrança.
Então, isso vai ter um custo. Então, eu teria que ter uma planilha de custo para poder cobrar essa limpeza, porque tem terreno de 10 metros quadrados, de 100 metros quadrados, tem terreno de 200 metros quadrados. Como é que seria o critério de cobrança disso aí? Um gasta menos, outro gasta mais. Então, a minha proposta é essa emenda, eu gostaria que o plenário analisasse. E outra coisa também que eu vejo meio duvidoso, o artigo 5º, no inciso item 2, determinará a cessão de obras e serviços que promovam as medidas necessárias para estabelecer a limpeza do imóvel, valendo o poder de polícia da administração pública em caso de embaraçamento, descumprimento da determinação. Como é que você entra num terreno cercado? Eu acho que o poder de polícia é limitado. Tem que ter uma medida judicial para que você arrombe e entre. Você pode não ter moradia, mas tem proprietário e está fechado. Como é que você entra nele? Então, eu acho que aqui não é questão de poder de polícia, não. Aqui é medida judicial, o juiz autorizar a entrar. Como uma casa abandonada, um terreno abandonado, mas trancado, fechado. Então, seriam essas duas medidas que eu estaria propondo, no meu ponto de vista aqui. Tá, ele fez a emenda agora, então vou submeter ao plenário. Alguém quer fazer uso? Estão de acordo todos? Fazer uso, Manuel? O vereador, usa a tribuna. O Manuel, porque quem está em casa está gravando. No artigo 5º, senhor presidente, eu tenho dúvidas com relação à emenda do nobre vereador, que o nobre vereador ofereceu, se permaneceria o texto e a emenda seria apenas complementar, ou se ela suprime o texto que existe. É essa a minha dúvida. Por exemplo, se ficaria, determinará que a seção de obras e serviços promova as medidas necessárias para restabelecer a limpeza do imóvel, valendo-se do poder de polícia e da administração pública, em caso de embaraçamento do cumprimento da determinação, e quando necessário, busque autorização judicial para tal. Se o terreno for fechado, se não tiver... Tá. Permaneceria o texto que está, isso, sem suprimir o texto que está, isso, o texto que vem do Executivo. Isso. E complementa-se dizendo, buscando autorização judicial, isso, quando for necessário. Isso. Tudo bem? Assim eu concordaria com a... E no segundo ponto, o parágrafo 2º do artigo 5º aqui, né? Isso. O valor do serviço de limpeza de que trata o inciso 2º do caput será definido em decreto a ser expedido pelo chefe do Poder Executivo. Aí sua emenda seria supressiva? Não, com base na planilha de custo. Como funcionaria, desculpe, sou leigo no assunto, precisaria entender o que Vossa Excelência chama de planilha de custo, como seria isso? É a simples demonstração do que é o valor daquele trabalho? Combustível. A planilha de custo é um documento constando o serviço que foi feito e o quanto foi gasto com aquilo lá. É a justificativa do gasto. Isso. Aí como ficaria aqui do Poder do Executivo, mediante planilha de custos. Isso. Vamos incluir também. Por mim, tranquilo. 40% do salário mínimo, já corrigi esse também. Já põe lá não pode atrelar nada ao salário mínimo, é isso? Não pode. Não se pode atrelar ao salário mínimo. Agora que está falando dos 40%, transforma em outro índice de atrelamento. Já fizeram a conta, 300 e pouco reais corrigido pelo IPC. Como? 300 e quanto? 315 atualmente, corrigidos pelo INPC anualmente. Isso. Então... IPCA, E IPCA ou INPC, tanto faz também, porque a diferença aí é muito curta. O município adotou. O IPCA? Então ficaria
R$315 redondos, teria centavos? R$315 e os centavos existem? R$300,15, R$315. R$315 corrigidos anualmente pelo IPCA. Tranquilo. Muito obrigado. Pode, lógico que pode. Olha, eu até troquei uma ideia com o Flavinho aqui. Pelo contrário, quem Na emenda número 3, é a Câmara. Tem veja que ela segue. lei, não decreto. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, igualzinha o projeto que veio. Aí depois veio lá, revogando-se as disposições em contrário. Essa emenda é modificativa ou é aditiva? Ela acrescentou no projeto. Ou ela tem que ser modificativa e aditiva? Está adicionando. Né? Está adicionando. Não precisa nem fazer nada, só acrescentar, mudar, para evitar de ter um erro para frente. Não precisa nem pôr como emenda minha, nada, é só como para adequar o projeto de acordo. Ou põe modificativa e aditiva. Ou só aditiva, que seria o. Tá certo. Na emenda número 3. Com as devidas correções, posso colocar? Tem mais? Tem que colocar em votação de emenda minha. Você colocou já não, né? Não, presidente, eu até pediria aí a orientação do jurídico no seguinte sentido. No artigo 6º, o parágrafo 3º do artigo 6º, cita o credenciamento de empresa de que trata o parágrafo anterior se dará através de chamamento público, cujas regras, incluídos os preços máximos de serviço de recolhimento, guarda e leilão dos veículos abandonados, serão dispostos em decreto a ser expedido pelo chefe do executivo. Aí lá no final diz que a lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o outro, né? Esse é o outro projeto que já foi. Esse já foi. Só um minutinho. Esse é o que foi aprovado do jeito que estava. O 13 não trata de decreto em nenhum ponto, é isso? Esse que é o meu medo. Ele trata no valor aí que nós falamos. Aí. Isso, eu citei o trecho errado, mas também trata de decreto. E entra em vigor na data de sua publicação. É comum isso na legislação, isso que eu consultaria. Não, será regulamentado o decreto dentro de tantos dias. Então, mas é isso que eu gostaria de saber. Que sempre que tem o decreto, eu tenho que dar um prazo para que o decreto seja feito. Como é que vai entrar? A não ser que não publique. Demora para publicar esperando o decreto. Aí eu gostaria de ouvir a opinião do jurídico, como que seria o melhor modo. Como é que o decreto vai ser publicado antes da lei? Dentro de 30 dias. Dentro de 30 dias, 15 dias. Então, mas como que eu vou lá ao final dizer que ela entra em vigor na data de sua publicação? Vácuo legis. Ela não tem como. A toda a lei, se não tiver data da publicação, ela entra em vigor 45 dias após a publicação. As emendas que o vereador Edson colocou e o Lindóia. Sugestões. Coloco em votação. Manuel também colocou outra agora? É que eu saí. Fiz a pergunta, seria necessário colocar ou não? Vocês dizem, ela pode ficar no VAR, sem cobrar o lei? Obrigatoriamente não. Você perguntou se é normal. Normal não é. Normal não é. Normal seria desse prazo que eu estou falando. Mas ela pode ficar no VAR, porque juridicamente não tem problema. Eu retiro a emenda. Pode ser regulamentado por decreto. Até ser regulamentado.
O que o Lindóia falou? O Lindóia falou. Duas e a do Lindóia. Ah, tá. Só um Que nome, ela é né? aditivo. É três. Coloco a emenda em votação, já coloquei. São o projeto. três emendas. A judicial, do valor e essa do custo. Isso. Do E a do custo. Lindóia. Do Lindóia não tem, não. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade dos presentes. Coloco o projeto em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Inicia agora a palavra livre. A palavra está livre para explicações pessoais. Nada mais havendo, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Boa noite a todos.